Meus amados, a graça e a paz do Senhor, que o bendito Deus esteja nos abençoando, cuidando da minha vida, da sua vida. Graças a Deus que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele nos concede mais um dia e que nós possamos fazer bom proveito deste dia, pedindo ao Senhor dos Senhores que Ele nos dê livramento de todos os males que nos cercam, e com certeza nós seremos mais do que vencedores, porque o Senhor Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, amanhã e sempre. Meus queridos, eu quero desde já agradecer a todos que estão inscritos no meu canal, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Mas eu quero também pedir, se você puder, inscreva-se nesse canal. Pastor Antônio José Pereira, deixa aí toque aí no sino que está ao seu lado, deixe o seu comentário. Eu preciso da sua ajuda, eu não preciso da sua ajuda financeira. Eu preciso que você me ajude na divulgação desse canal, se for possível. A gente não tem nenhuma propaganda, não temos nenhum recurso, mas o nosso objetivo é levar as boas novas de salvação até os confins da terra. Amém? Meus queridos, vamos ler a palavra de Deus? Eu convido a você para nós lermos um texto muito conhecido, e neste dia nós iremos ler lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo de número 1 e 2, e mais alguns versículos, quando a palavra de Deus diz que entretanto chegar a outra margem do mar, da terra dos Generianos, ao desembarcar logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e não tinha quem o prendesse com cadeias, porque todas as cadeias, com a sua própria força, ele desfazia as prisões. Meus queridos, a palavra de Deus fala aqui de Jesus, ele cura um endemoniado. A Bíblia Sagrada diz que ali seriam os genezarenos, era uma comunidade, e a Bíblia diz que Jesus, ele chega ali, Jesus conhecia que ali existia aquela pessoa possessa, naquele ambiente viveria aquele homem possesso de muitos demônios, e a palavra de Deus diz que o objetivo de Jesus é exatamente cuidar das vidas, libertar os presos, libertar os cativeiros, levar as boas novas. E a Bíblia diz que Jesus ele não se omitiu em deixar ali o barco no mar, e ali vem logo ao seu encontro aquele moço que saía do sepulcro, né? Sepulcro ali, ele vivia, o ambiente dele era mais cemitério, e a Bíblia diz que aquele homem era um homem que vivia extremamente atormentado. Ele não tinha paz, ele não gozava felicidade, ele estava distanciado da família, a família, por certo, não sabia nem qual seria ou por onde andaria aquele moço, mas a Bíblia diz que Jesus veio ao encontro, e quando Jesus se aproxima, vem aquele jovem aquele homem que saía do sepulcro de espírito imundo. A gente vai ver no mesmo texto, o qual vivia no sepulcro
e nem cadeia alguma podia prendê-lo. Aquele homem, ele tinha uma força muito forte, que esta força viria por parte do inimigo, e a Bíblia diz que, porque tendo ele muitas vezes sido preso, quebrava os aguilhões da cadeia, e fora quebrado aí, os aguilhões se despedaçavam e ninguém podia prendê-lo. A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 5, e andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedra, e quando de longe viu Jesus, o correu e adorou. Meus irmãos, a situação daquele senhor, a Bíblia não diz a faixa etária dele, a Bíblia diz que ele vivia atormentado, ninguém conseguia prendê-lo, ele tinha uma força, assim como eu já falei, uma força fora do comum, e a palavra de Deus diz que quando Jesus veio ao encontro dele, aquele jovem que saía do sepulcro, e a Bíblia diz que a situação daquele homem era terrível. Ele não dormia, ele não tinha paz, ele vivia angustiado 24 horas, e se cortava com pedra, não tinha sossego, não tinha alegria. E a Bíblia diz que agora, quando de longe ele viu Jesus, correu e o adorou. Ele agora adora Jesus. E exclamando com alta voz, que dizia: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que, por Deus, que não me atormente. Aí é o demônio se utilizando da voz daquele cidadão, e falava assim para Jesus. Porém, Jesus lhe disse: espírito imundo, sai desse homem. Aleluia. E qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus pergunta qual o teu nome, ele disse o nome dele seria Legião, porque somos muitos. Veja, vale entender que essa legião aqui era demônios. No versículo de número 10 diz: e lhes rogou encarecidamente que não mandasse para fora do seu país. Ora, apacentava ali pelo monte alguma grande manada de porcos, e o espírito imundo rogou-lhe, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus o permitiu. Aquele homem ali, possesso daquele demônio, e o demônio, reconhecendo o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, ele roga para Jesus que Jesus mande que ele entrasse nos porcos, e aquela legião entrou naqueles porcos, e os porcos entraram de mar adentro e pereceram. E a Bíblia diz que ali era um número de 2.000 porcos, e ali o seu dono ficou bastante angustiado. Mas, meus queridos, alguns teólogos dizem que aquela legião seria uma grande quantidade de 7.200 demônios que perturbavam aquele moço. Era muita agonia, era muita angústia. Você vê que ele se cortava com pedra, dormia no cemitério, se alimentava de restos mortais, era possesso de demônios, os demônios atormentando. Um já é muito, imagina 7.200. Olha,
os Gerasemos rejeite a Jesus. Então veio e saiu o povo para o ver, e sucederam que, indo ter com Jesus, viram os endemoniados, e que tivera que saíra, que era da legião, saindo e vestindo-se em perfeito juízo. Agora aquele moço, meus queridos, depois que ele é liberto, depois que os demônios o deixam, ele agora passa a ser uma pessoa livre, a ponto daquele moço, ele agora teve uma vida transformada, né? A nova criatura, Paulo escrevendo aos Coríntios, disse: eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tudo agora se faz novo na vida daquele moço. E agora aquele moço, ele se veste bem, ele está aí com a vida transformada, mas ele agora desejaria ficar ali bem pronto, com roupas limpas, bem tratada, a vida transformada, e ele queria ficar ali com Jesus. Jesus disse: seria bom que assim acontecesse, mas não vai poder acontecer, pois você vai ao seu povo. Aquele homem era de um vilarejo por nome de Pecápulo, e ali existia alguma residência, e ele era daquela região. E Jesus mandou que ele fosse àquela região, e agora ele dissesse para publicar-se para o povo daquela vila, daquela região, o que Jesus fez na vida dele, a transformação. Meus queridos, uma das coisas que eu fico a pensar é a família daquele homem. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas eu suponho, a esposa, os filhos, vê que o seu pai, o seu esposo, está vivenciando uma vida terrível dessa, e agora, pela misericórdia do Senhor, ele é liberto. Liberto pelo sangue de Cristo, pela autoridade do Senhor Jesus, ele deseja ficar ali como juiz. Ele gostaria ali agora de estar junto com Jesus. Eu imagino, meus irmãos, a alegria que estampou na fisionomia da sua esposa, de seus filhos, a alegria por receber em casa o seu marido, os filhos receberam o seu pai sã e salvo, porque Jesus, ele transformou a vida daquele homem, o libertou de uma grande legião de demônios, 7.200 demônios. Mas, meus queridos, uma das coisas que nos alegra é que Jesus, ele não mediu distância. Jesus já vinha de outras circunvizinhanças, e Jesus estava apressado, mas ele não se omitiu. E o objetivo de Jesus era libertar aquela vida da mão dos demônios, graças a Deus. E que o bendito Deus, ele nos dê entendimento para que venhamos entender aquilo que nós falamos essa semana lá em João, a respeito do Espírito, quando a palavra diz: vede e provai qual o Espírito. E vejamos que esse Espírito aqui é Espírito de demônio. E que o Senhor Jesus, ele nos ensine, nos conceda a graça, através do seu amor, da sua misericórdia, para que eu e você, nós, venhamos pregar esse evangelho a tempo e a fora de tempo. Olha, não tem nenhum embaraço, não tem nada de atrapalho pregar o evangelho. Só é falar do amor de Jesus, mostrar para o pecador que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos. Que ele te abençoe, fica na paz
Tenha um bom dia e até o próximo encontro. Amém?